Meu nome é Fernando. Também falar que nem o Gustavo, que seria mais legal estar aí embaixo, mas por questões estruturais a gente fica aqui, né? Eu queria ter a capacidade do Gustavo, da Alessandra aí de falar desse jeito aí, mas eu não tenho. Aí eu sou nerd, tenho minhas anotaçõezinhas aqui. E aí eu vou dividir minha exposição em duas partes, assim, né? Trabalhar um pouco, pensando o título dessa mesa, né? Poder, crise e insurgência no Brasil atual. Eu vou falar um pouquinho sobre como que, pela leitura que eu faço da crise, né? E trabalhar um pouco a tese de que a crise que a gente vive é uma profunda crise social, né? Que está relacionada com o processo de reprodução do sistema capitalista mundial, né? E depois trabalhar um pouco que respostas a gente pode ensaiar, né? Como cientistas sociais, e especificamente como psicólogos, inspirado um pouco em algumas indicações do Martin Baró, lá na sua proposta de Psicologia da Libertação, né? Mas, obviamente, né, diante desse contexto aqui, vocês vão me permitir fazer um parênteses que parece relevante, né? Mas queria começar falando de 1918, né? Em 1918, teve a Revolução Alemã, né? Que foi a razão de ser da gente estar na miséria hoje, assim. O século XX teve duas grandes tragédias, né, do meu ponto de vista. Uma foi a derrota da Revolução Alemã em 1918, né, e a outra foi a ascensão do stalinismo na União Soviética a partir de 1923, né, e aí daí em diante surgiu uma máquina de destruir rebeliões de toda a humanidade, né? Mas em 1918 teve uma grande revolução na Alemanha, né? Diante de uma situação catastrófica que o país estava vivendo depois da Primeira Guerra, um monte de soldado revoltado com a situação que estavam vivendo, etc., né? Houve a construção de conselhos, né, em Berlim. Berlim foi tomada, etc. E duas figuras foram fundamentais em potencializar essa revolução, né, que é a figura da Rosa Luxemburgo, né, e do Karl Liebknecht, né, que atuavam juntos lá na Liga dos Espartaquistas, né, fazendo referência lá ao Espartacus, aquele escravo de Roma, né, que se revoltou contra a ordem, etc. E essa revolução foi derrotada, né, e depois de um imenso massacre de vários revolucionários, etc., né, um grupo de milicianos, né, sequestrou a Rosa, né, e o Karl, e deram um sumiço no corpo deles, né. Lá em Berlim, né, tem um monumento lá, criado em homenagem a eles, mas os corpos nunca foram encontrados, né. E o Brecht, né, que era contemporâneo, escreveu um poema, né, de homenagem à morte da Rosa, né, em que ele fala o seguinte, né: a Rosa Vermelha desapareceu. Para onde foi é um mistério. Porque ao lado dos pobres combateu, os ricos a expulsaram de seu império, né? E eu acho inevitável assim, ler esse poema, né, e a gente não pensar no caso da Marielle aqui recentemente, né? Eu acho que se o Benjamin está correto, né, que a gente, nas nossas lutas, né, e as lutas dos oprimidos no presente, atualizam, né, os anseios daqueles que foram derrotados no passado, né, eu acho que a luta, né, contra a violência que policial, né, que resultou na morte da Marielle, né, é uma forma da gente atualizar todas essas derrotas aí que vêm desde há muito tempo nas nossas lutas sociais aí, nas lutas sociais da classe trabalhadora que há mais de século vem lutando por um outro mundo, né? Então, eu tinha que começar fazendo essa pequena observação, né, porque basicamente as razões da morte da Marielle são essas, né? É lutar ao lado dos pobres, né? É dar voz aos pobres, etc., né? E a forma como a morte ocorre porque assim, né, quem que era a Marielle, né? Era uma filha do complexo, né, que frequenta cursinho popular, vai para a universidade, faz graduação, faz pós-graduação, estuda a favela, né? Vira uma figura pública buscando mudar as condições da favela, é membro da comunidade LGBT, né? E
assassinado numa situação assim que nem tentam disfarçar roubo, né? Nem aquele saquinho de maconha que jogam assim para falar, não, olha lá, tá vendo? É uma drogada, traficante. Lá. Nem isso fizeram, foi para dar um recado, né? E assim, um recado justamente para aquele sujeito que faz uma trajetória que a nossa sociedade promete, né? Que a gente diz o seguinte, ó, não, se você se educar, não sei o quê, você não for para o mundo do crime, você vai ter uma vida melhor. De certa forma, o que ela fez? Ela se educou, passou a ocupar uma posição de figura pública que querendo ou não, dava melhores condições de vida para ela e para travar a disputa. E qual foi a resposta que o Estado, a nossa sociedade deu? Assassinou duramente, né, essa pessoa que veio do complexo. Né? Então, executou, né? Junto com o Anderson. E eu acho que E o Anderson, que estava trabalhando, fazendo bico, né, para ganhar uma graninha a mais para conseguir sobreviver no trabalho informal. Né? Assim, a situação é toda assustadora, né? E eu acho que isso é muito representativo da crise social que nós estamos vivendo no presente, assim, né? Eu acho que assim, né? Eu acho que quando a gente fala que capitalismo é ruim, né? Não é uma questão de propaganda comunista, etc. A própria realidade grita isso, né? Todo mundo já deve ter escutado aquela pesquisa da Oxfam, né? Uma ONG cuja sede fica lá no Reino Unido, né? Que vai indicando como as diferenças entre os 99% e o 1%, né? 1% e os 99% ao longo da história vão crescendo, né? E o último dado, né, que foi do ano passado, era que 62 pessoas no mundo, certo? 62 pessoas no mundo tinham a mesma riqueza que 50% da população mundial mais pobre. Né? Assim, a gente pega metade do mundo e 60 pessoas é a mesma riqueza. É um negócio assim assustador, certo? Porque a gente não está falando... o Brasil, que tem 170 milhões, já paramos para pensar, né? É um negócio assim assustador, né? E isso é o nosso sistema hoje, né? O sistema de produção generalizada de mercadoria, né? Ele ativou seus limites absolutos, né? O que significa isso? Né? Não é que o capitalismo vai acabar, etc. Mas quando o capitalismo atinge seus limites absolutos, isso significa que esse sistema só consegue continuar se reproduzindo na medida em que ele produz destruição. Destruição do meio ambiente, certo? É muito interessante isso que o Gustavo estava falando, né? Um setor do movimento ambientalista fica lá falando, não, pega lá seu lixo, não sei o quê, a sua torneira aberta, etc. São coisas, beleza, legal, né? Mas a questão é a seguinte, a quantidade de vaca que tem no Texas peidando, certo? Destrói muito mais o meio ambiente do que a gente... E essas corporações, certo? Vamos falar de Mariana, vamos falar... Agora, né? Esses dias atrás teve outro vazamento de dejetos, né, lá em Minas, em questão de segundos, se destrói um ambiente que tudo que a gente fizer aqui na nossa vida inteira não reduz os danos que esses caras fazem em alguns segundos, né? Então, e destrói a força humana que trabalha, né? E essa crise ela atinge o Brasil, né? E ela se reflete nos desafios, nas lutas que nós estamos enfrentando hoje, né? E eu acho que esse último período ele mostrou fundamentalmente como é impossível hoje a gente fazer qualquer análise sobre política dissociada da economia, né? Quando a gente vê, né? Vamos lembrar, né? Vamos lembrar o seguinte, né? Eu sempre falo isso porque, de fato, é absurdo, né? Quantos de nós podemos prometer matar os nossos primos, a Polícia Federal gravar isso e a gente escapar ileso, né? Além da gente ser narcotraficante, né? De ter helicóptero com cocaína, etc. Não vamos conversar do helicóptero, nós vamos falar da Polícia Federal gravando a gente, falando, não, vamos... pega o dinheiro aí de propina, dá para o meu primo entregar que depois eu mato ele, certo? Quantos de nós podemos falar isso e sairmos ilesos, certo? A gente não pode, o Aécio Neves pode, né? É um negócio assim assustador. Isso mostra, né? Que não há uma separação entre política e economia. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender
que não existe, né, qualquer autonomia entre judiciário, legislativo e executivo e o plano econômico, certo? É fundamental a gente entender isso. Porque aí a gente consegue entender como e por que o PT teve seus 12, quase 14, 13, quase 14 anos aí, né, de governo no executivo, e por que o PT cai e por que o presidente mais impopular da história continua, certo? Já detalho isso, né? Mas eu acho que porque basicamente é o seguinte, por que o PT entrou, certo? Teve uma carta ao povo brasileiro, que o nome correto seria Carta aos Banqueiros Brasileiros, né? Que possibilitou a vitória do PT. Basicamente é isso, certo? Numa aliança com um representante dos empresários, né, o Zé de Alencar, de um partido que hoje não existe mais, o PL, né, o Partido Liberal, em que se prometia um grande pacto com as elites, de que, olha, os seus interesses não serão favorecidos, né? E esse pacto vai se aprofundando a tal ponto que os jovens mais antigos vão se lembrar, né, que no segundo turno, quando acaba o primeiro governo Lula, tem a disputa eleitoral, né? E aí chega o segundo turno, o início do segundo turno, a Veja, certo? Que todo mundo, ninguém precisa ter dúvida nenhuma que a Veja é antipetista, né? Ninguém tem dúvida alguma disso. Mas a Veja publica um editorial dizendo o seguinte, olha, vamos ficar de boa, porque querendo ou não, vença quem vença, a gente já venceu essas eleições, porque o programa econômico dos dois candidatos é o mesmo, certo? E da mesma forma, né, quem lembra do primeiro governo Dilma, vai se lembrar, talvez deve se lembrar, do primeiro dia da disputa do segundo turno, né? Eu falei isso esses dias, né? Primeiro dia do segundo turno, estava o PSDB e o PT competindo para provar quem era mais contra o aborto do que o outro, né? A Dilma tentando mostrar que não, olha, apesar de ter defendido lá o aborto lá atrás, agora a gente é contra, não sei o que, a gente defende a vida, não sei o que. O programa do PSDB abre com um monte de mulher grávida, cheia com as barrigas expostas e mostrando a vida. Um negócio assim assustador, né? E estou dizendo isso porque é o seguinte, né? Em certa medida, né, a hegemonia, né, a entrada do governo do PT, né, se dá não porque o PT teve uma aprovação da sua pauta pela elite brasileira, mas porque o PT adequou o programa dele ao programa das elites, né? E em certo momento, né, a nossa classe dominante percebeu que se o PT não chegasse ao poder, várias coisas não seriam possíveis, como a reforma da Previdência de 2003, do governo Lula, etc. E por que o governo Dilma cai? Basicamente porque hoje, né, a crise econômica do capitalismo, né, que se intensifica a partir de 2008, né, com aquele quebra-quebra de Wall Street, Fannie Mae, Freddie Mac quebrando, etc., etc., não era uma marolinha, né, como foi dito. Ela chegou no Brasil, veio por meio da discussão sobre recessão, etc., e alguém tinha que pagar a conta, né, e tinha que botar a classe trabalhadora para pagar a conta. E o governo Dilma não estava conseguindo passar as reformas na velocidade que era necessário para os interesses da nossa classe dominante, né? Porque qual era a diferença do PT, dos governos petistas para os governos da nossa direita mais tradicional, né? Que o PT tinha um pacto, né? Você favorecia o extremo dos 1% mais rico e jogava algumas migalhas para baixo. E era assim que você pacificava a revolta da classe trabalhadora, né? Isso não é possível numa situação de crise. No capitalismo, se ele atingir os limites absolutos, a possibilidade de você jogar migalhas, né, para os de baixo é muito menor do que num período de crescimento econômico. Isso se dá em qualquer parte do mundo. No Brasil, no mundo inteiro, né, a palavra de ordem da elite é austeridade, né? Austeridade significa o seguinte: não vamos jogar migalha para peãozada. Não vamos jogar migalha para peãozada. A gente não tem mais como perder um anel, porque a gente já perdeu o anel. Agora o risco é a gente perder o dedo, né? Então, o grande drama da nossa crise social, penso eu, né, e isso está relacionado com o golpe, o Temer entra para fazer, e olha só, e é o Temer, não é o PSDB, porque o PSDB precisava ter algum pudor eleitoral para disputar as eleições agora, né? O Temer entra e se sustenta no poder com momentos de 3% de aprovação.
Em nenhuma, na série histórica nossa, não existe 3% de aprovação para o presidente. Nem o Collor, gente, né? E o Temer se sustenta porque aprovou várias reformas, né? Várias reformas que respondem à séria crise econômica que o país vivia. Porque, seguinte, uma crise, todo país pode enfrentar uma crise, desde que alguém pague a conta. E a conta que está sendo colocada para a gente pagar, né, apesar de não ter sido criada, foi a classe trabalhadora. Está sendo paga como, certo? Intensificação da exploração, que é o meio mais tradicional, né, que o Marx lá chamava de extração de mais-valia absoluta. Extração de mais-valia absoluta significa o seguinte: o cara que trabalha demais vai trabalhar mais ainda, né? E a forma como isso se fez hoje, né, foi a tal da reforma trabalhista, certo? Os professores da Estácio sabem muito bem disso, né? Todos demitidos, muitos recontratados em um regime 20 mil vezes pior, né, de trabalho. E isso está acontecendo no país inteiro, certo, gente? Nos mais diferentes e tal. É que o fenômeno da Estácio foi tão cara de pau que é significativo, né? Também é pela retirada de direitos, né? Porque toda essa discussão dos liberais, né, dos neoliberais, né, de redução do Estado, né, ela é uma meia-verdade, né? Porque é redução do Estado, no sentido de redução da intervenção social do Estado. Mas o Estado continua atuando economicamente, militarmente, de uma forma intensa, né? Vamos lembrar, George W. Bush, certo? Que não é... Ninguém tem dúvida que é um neoliberal, esclarecido, etc., né? Não teve pudor nenhum em garantir 300 bilhões de dólares para salvar 2 bancos, certo? Lá em 2008. 2 bancos, 300 bilhões de dólares, quando dizia que não tinha dinheiro para saúde, educação, etc., etc., né? Então, a retirada de direitos é basicamente redução do Estado, no sentido de que você retira a intervenção social do Estado. Mas, ao mesmo tempo, já que tem revolta, já que tem intensificação da pobreza, etc., e já que você tem que garantir os lucros, né, dos grandes empresários, mega especuladores financeiros, você tem que ampliar a intervenção do Estado na economia, né, passando recursos para aqueles que já têm demais, e fazendo intervenção militar, né? E hoje a gente tem um intenso processo de militarização da questão social, ou seja, qual é a resposta para os dilemas que a pobreza produz hoje, né? Não é mais a gente oferecer assistência, educação, saúde, é militarizar, certo? É mandar. E nesse sentido, a intervenção no Rio hoje é um grande laboratório para coisas que podem vir daqui em diante, né? Hoje é um complexo processo de militarização da questão social, que eu acho que a gente precisa, e vem se refletindo, certo? Não somente em casos como da morte da Marielle, né? Mas as diversas chacinas que vêm ocorrendo. Se vocês analisarem o Ceará hoje, os dados a quantidade de chacinas que ocorreram só esse ano em Fortaleza é um negócio assim assustador, certo? E o nome disso é militarização da questão social. Já que você não tem o que fazer com o pobre, você mata, né? E mata indiscriminadamente. Pode ser criança, gente do tráfico, trabalhador, você mata, porque é gente ocupando espaço e sem dinheiro, e a gente não tem dinheiro para responder, né? Então, quando a gente está falando, certo? Todo mundo, quando teve o golpe, etc., né, a grande discussão é que ou era uma crise econômica, né? Tem a recessão, o PT gasta demais, gasta mais do que recolhe contribuições, e por isso que teve essa crise. Tinha a discussão de que era uma crise política, né? Corrupção generalizada, não sei o que, não sei o que. Mas acho que não era só isso. Era isso, tem um elemento econômico, tem um elemento político, mas é um elemento de crise social. Crise social significa o seguinte: não é uma crise que a gente vai resolver com ética na política. É impossível isso nos marcos atuais, porque só entra quem é financiado, certo? E quando tem um pobre ou uma pobre, né, que entra, né, esse lugar não é para ela. Ela pode ser eliminada fisicamente, tal como ocorreu ontem, né? Para a gente não falar, por exemplo, de vários outros exemplos, né? Todo mundo deve ter acompanhado a quantidade de processos de comissão de ética que o Jean Willis responde por ser o único parlamentar assumidamente gay da Câmara Federal, né? Há uma quantidade absurda, não é só a coisa da cusparada lá que ele responde por conta das agressões lá, né? Tem um monte de processo de comissão de ética que ele responde e que é
por coincidência, entre aspas, né, é o único deputado federal assumidamente gay que defende claramente a pauta LGBT. Né? Então, o nosso parlamento não é para todos, certo? A nossa democracia é para alguns, né? Formalmente, perante a lei, somos iguais, né? Mas, tal como Orwell falava lá, né, uns são mais iguais que outros. Né? Então, é uma crise social. E isso significa o seguinte: é uma crise das nossas instituições, é uma crise da nossa vida cotidiana. Né? É uma crise na forma de produzirmos e reproduzirmos as nossas condições de vida. Né? E se isso é assim, né, isso significa que a gente não vai ter respostas apenas no plano da política. Não vai bastar a gente votar diferente esse ano, certo? Não vai bastar a gente algum programa econômico milagroso. A gente precisa repensar toda a forma de organização da nossa vida social. O que traz um monte de desafio extremamente complexo para a gente. Né? E se a nossa crise é uma crise social, o que podemos fazer nós, cientistas sociais, frente a essa situação? Né? Primeira coisa que é importante a gente considerar é o seguinte: se a crise nossa atual é uma crise social, então ela atinge todas e todos nós. Não é um ou outro, não é só o funcionalismo público que é atacado com a reforma da Previdência, né? Não é... e aliás, né, eu acho que é importante falar sobre a reforma da Previdência, né, que tem toda uma discussão, né, sobre o déficit público, etc. e tal, né? Eu peguei um dado que eu acho que é fundamental a gente discutir, certo? O déficit da Previdência, que é apresentado, né, é de 151 bilhões, 152 quase, né? Em 2016 era esse o valor, certo? A dívida das grandes empresas, que é justamente falta de contribuição para o sistema previdenciário, é de 456 bilhões. E esses 152 bilhões, basta você pegar as 10 empresas mais devedoras. Só 10 empresas. Se as 10 empresas mais devedoras pagassem os impostos dela, e vamos lá, uma empresa pagar imposto significa o seguinte: respeitar a lei, certo? Se 10 empresas respeitassem a lei, a gente não tinha déficit na Previdência. Né? Basicamente, isso chama botar... E aí a gente fala, então precisa fazer a reforma da Previdência para resolver o problema do déficit. Isso é parte de uma disputa social. A gente perdoa a dívida de grandes devedores do Estado e a gente põe para a peãozada pagar a conta, certo? Isso não é uma questão de, olha, não tem saída, certo? É o que o Gustavo está falando. Cria-se uma imagem de que a gente não tem saída, de fato a gente precisa trabalhar mais, né? Cria-se essa situação, né? O Ale deve trabalhar desde 1969, mais ou menos, e ainda vai trabalhar até 2048, né? Vejam como eu sou conservado, né? Diferentemente de mim. A gente põe trabalhador para trabalhar mais, né? Trabalhar até a morte, né? E sem ter o direito de se aposentar, e perdoa a dívida de 10 grupos empresariais no país. Desculpa, trabalha até a morte, e temos a vantagem para o sistema que ele não vai gozar do benefício econômico que está no sistema. Ele trabalha até a morte e gera uma economia sistêmica ao sistema. Sim, sim. É isso que tem em jogo, né? De fato. Então, a crise social atinge qualquer um, certo? Atinge qualquer um que precisa da aposentadoria para sobreviver, por exemplo, certo? Então, atinge todo e qualquer cientista social na sua vida cotidiana. Né? Estava conversando com uma psicóloga que está fazendo doutorado na Unifesp, né? Está estudando o adoecimento dos funcionários da própria Unifesp, né? Adoecimento psíquico. E a quantidade absurda de afastamentos, né, por depressão, tudo relacionado a condições de trabalho, assim, quase a totalidade dos afastamentos que tem na Unifesp está relacionado estreitamente a condições de trabalho, né? Isso, e olha só, a gente tem condições de trabalho, e gente se afastando por condições de trabalho, assim, significa o seguinte: o cara está trabalhando tanto que o corpo dele não está dando conta, né? O corpo e a mente dele não estão dando conta. Esse cara que está trabalhando tanto que o corpo e a mente dele não estão dando conta é o cara que na mídia aparece como o funcionário público vagabundo, né? O que já traz um monte de outros problemas, né? Então, primeira coisa, a crise social atinge todos e todas nós, cientistas sociais, na nossa vida cotidiana. Segunda coisa é a seguinte: a crise também atinge, né, a gente com as populações que a gente vai trabalhar, né? Que
obviamente, né? Pelas pessoas aqui que eu estou vendo aqui, acho que tem bastante gente relacionada ao campo da psicologia. Hoje, né, a maior parte das psicólogas e psicólogos que se formam, né, vão trabalhar em equipamentos públicos ou ANGs, né? A gente não vai mais trabalhar em clínica, etc. Até pode abrir a clínica, mas a clínica fica lá as moscas, né? Por conta do mercado estar extremamente saturado, etc. E a gente arranja mais 1 ou 2 empregos para, inclusive, sustentar aquela clínica para sustentar um ideal de profissão, etc. Eu não estou falando isso da minha cabeça, né? Foi o último grande estudo que o Conselho Federal realizou em parceria com um grupo de psicologia da Organização do Trabalho, que fez uma pesquisa nacional bastante ampla e percebeu isso, que nós agora somos profissionais assalariados e que o grande potencial de emprego nosso, né, tá em equipamentos públicos, está na esfera das políticas sociais, né? E se é assim, né, e as políticas sociais, a esfera das políticas sociais, necessariamente a gente está respondendo aos problemas sociais que uma sociedade estruturalmente desigual cria, né? Então a gente quase que necessariamente vai enfrentar, e mesmo quem aqui não é da psicologia, mas sei que está trabalhando com políticas públicas aqui, né, vai enfrentar uma população que está vivendo uma intensificação da pobreza, está vivendo uma piora das suas condições de vida, né? E isso também nos atinge, né? Porque é o seguinte, quem é na psicologia sabe disso, né? A gente começa a estudar psicologia social, né? E a gente começa a estudar, nossa, que a psicologia social tem que ser transformadora, a gente tem que ter compromisso, e aí a gente, pela nossa ação, vai melhorar a vida das pessoas. A gente entra num CRAS, né? Recebendo, por exemplo, lá em Goiânia, né, a fortuna de R$ 1.200 para trabalhar 40 horas e trabalhar num CRAS que cobre uma população de mais ou menos 60 mil, 70 mil pessoas, né? Os bairros de um dos CRAS lá de Goiânia. Um psicólogo nesse CRAS, né, para atender a população de 60 a 70 mil pessoas em um dos bairros mais pobres lá de Goiânia, né? A gente recebe R$ 1.200, 40 horas, e tem que trabalhar com uma população de 60 mil pessoas, né? Nem Jesus Cristo faria uma melhora nas condições da vida daquelas pessoas. E aí a gente está dizendo lá para aquele psicólogo que ele, pela intervenção dele, vai melhorar a vida das pessoas. Não vai. O cara vai se sentir um fracassado, vai sofrer demais, vai ver gente chorando lá e não sabe o que fazer, começa a adoecer também. E aí vai para a academia fazer mestrado, doutorado, achando que a gente vai dar alguma resposta. A gente fala, ó, fudeu. Isso cria dilemas, dramas para a nossa intervenção profissional, né? A gente, é óbvio, né? Eu acho que a gente não tem que abrir mão para uma postura fatalista. Há coisas que a gente pode fazer muito interessantes, né? Práticas de organização, de cooperativas, grupos de mulheres, um monte de coisa dá para fazer. Tem um monte de coisa interessante que dá para a gente fazer num CRAS, né? Mas, querendo ou não, tem um limite, né? E esse limite é posto pelos limites da nossa sociedade, né? Não vai ser um assalariado que recebe muito pouco, que tem que, numa condição precária, que vai transformar a realidade sozinho, né? E isso nos atinge dessa maneira. E aí, pensando a partir da proposta de psicologia da libertação, meus últimos 5 minutos aqui, que eu já estourei bastante tempo. Pode falar. Ué, então tá bom. Pode falar. Eu vou tentar falar só no máximo mais 10 minutos aqui, então. Vou falar 15. Não preparei tanta coisa assim. Né? O que a psicologia pode dizer numa situação de crise social, em que nós somos profissionais que sofrem com os dramas dessa crise social e que temos reduzidas possibilidades de atuação na nossa intervenção profissional, né? Martim Baró viveu bem essa situação, né? Ele foi morto também, né? Outra vítima das lutas contra a opressão, né? Foi assassinado por um batalhão de elite do exército de El Salvador, certo? Não foi nem uma milícia, né? Foi um batalhão de elite mesmo, que entrou na universidade e assassinou ele e vários outros colegas, junto com 2 trabalhadoras, né? As ironias da vida, né, que a classe trabalhadora tem que enfrentar, né? Junto com o Martim Baró e os colegas dele, morreram 2 trabalhadoras da universidade, né? Que eram faxineiras lá da universidade, e aí, na época que elas morreram, né, eles e elas morreram, né, estava rolando muito conflito no processo de guerra civil na cidade em que eles estavam trabalhando, né, e elas moravam na periferia. Eles falaram assim,
vocês ficaram aí até tarde e hoje a cidade está uma zona, é melhor vocês dormirem aqui na universidade para vocês não correrem o risco de morrer por uma bala perdida, né? E aí as coitadas morreram, né? A mesma situação do Anderson aqui, que morre fazendo bico, né? Achando que ia ter uma melhor situação fazendo bico, né? Então, bem expressivo, né? Mas, enfim, o Martim Baró trabalha com uma condição mais ou menos de uma sociedade marcada por uma profunda fratura social, né? Uma crise social extrema, ao ponto de que há uma guerra civil instituída, né, entre setores que buscam a transformação social, de um lado, e de outro, o exército de El Salvador, né, grupos paramilitares, né, para tentar manter o funcionamento da ordem, né, e ele começa a se perguntar o que pode a psicologia fazer, né, e daí que ele vem com a ideia de psicologia da libertação, né. E ele coloca o seguinte, olha, psicologia da libertação é uma psicologia que exige, né, pelo menos uma postura específica e um horizonte específico, né? Fazer um monte de análise sobre a psicologia, eu não vou falar dessas análises sobre a psicologia, porque a ideia não é só a gente discutir psicologia hoje, né, mas ele vai falar de uma postura e um horizonte que acho que cabe não somente para psicólogos e psicólogas pensarem, né? A primeira questão que ele fala é de uma postura específica, né? E essa postura que ele chama de um realismo crítico, né? Ou seja, né, uma preocupação crítica com a realidade, né? É fundamental a psicologia tomar um banho de realidade, né? A gente superar os muros de nossas universidades, né? Superarmos os muros de nossos consultórios, de nossos gabinetes, de nossos escritórios, de nosso trabalho sob o ar-condicionado, né? E começaram a nos preocuparmos com a realidade da maior parte da população, né? Isso significa, né, que o nosso foco não é tanto discussões abstratas, né, ou importar conhecimento, mas o nosso foco tem que ser o concreto vivido, né? E óbvio, às vezes a gente pode utilizar um conhecimento que vem de fora para pensar o concreto vivido. Só que o critério para escolher não é porque o conhecimento vem de fora que é melhor, é porque ele nos oferece, é um instrumento para a gente entender o nosso concreto vivido, né? Então, a teoria vira um instrumento para se pensar o concreto vivido, né? Nosso foco também não deve ser com fronteiras disciplinares ou profissionais, né? Mas sim com a solução dos problemas sociais que nós enfrentamos e psicossociais que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ou como cientistas ou profissionais da psicologia, né? E isso significa, né, que a nossa preocupação com a realidade e a nossa intervenção na realidade tem que ser por meio da psicologia, mas tem que ser também para além da psicologia, porque os problemas que a psicologia enfrenta, né, e o Martim Baró, diferentemente de alguns colegas que aqui na psicologia brasileira vem enfatizando, né, não vai ser o Martim Baró tinha muito claro isso, né? Eu proponho uma psicologia da libertação, uma psicologia que seja instrumento para a gente criar melhores condições de vida, mas tenho plena clareza que a psicologia sozinha não vai resolver todos os problemas da humanidade. Não se propõe a isso e nem tem condições de fazer isso. E é fundamental que a gente saiba disso para que nós não reproduzamos uma postura redentorista, né? E que a gente saiba dialogar com os nossos colegas do serviço social, né? da saúde, etc. e tal, dependendo de onde a gente está, né? Então a gente precisa olhar para a realidade, fundamental isso. Partimos da realidade, olhamos quais são os problemas, escutamos o que a realidade, os oprimidos que vivem nessa realidade têm a dizer. E a partir daí a gente busca os nossos instrumentos para lidar com essa realidade. Mas é uma preocupação crítica com essa realidade, né? A gente não pode fazer fetiche, né, do que vem da realidade. Se a nossa realidade produz sofrimento estrutural, né, a gente também tem que ter uma postura de recusa dessa realidade, né? A gente escuta o que essa realidade nos tem a dizer, né? Mas a gente tem que entender que o real, né? Vou longe de novo, né? Se o Hegel estava certo, né? O real é apenas uma possibilidade que foi efetivada, né? Ou seja, a realidade que a gente tem hoje foi o que veio a ser, né? O que se tornou real. Mas isso, para se tornar real, esse presente aqui, né, precisou negar várias outras possibilidades, né? E essas várias outras possibilidades, né, são tão objetivas quanto esse real que se afirma, né? E se esse real produz estruturalmente sofrimento, a gente tem que ter uma postura de recusar esse real, né? Perguntarmos quais são os limites dessa realidade, né? Aqui o Martim Baró estava sendo muito influenciado por um autor aqui que o Gustavo citou, que era o Marcuse, né? Então a gente, especialmente os escritos dele lá sobre o Hegel e tal,
uma postura realista crítica, né, nos exige nos perguntarmos sobre quais são os limites dessa realidade e que possibilidades podem se tornar reais e o que nós devemos fazer para tornar essas possibilidades reais, né? Isso que seria um realismo crítico, segundo Martin Baró, e que seria uma postura fundamental para qualquer um que pretende trabalhar com psicologia da libertação, né? E a gente precisa de um horizonte, né? A gente precisa atuar buscando algo, né? Então, e fundamentalmente, né, ao falar de libertação, né, Martin Baró estava falando de uma libertação de algo que era de uma sociedade estruturalmente injusta, né, uma sociedade que endemicamente produz desigualdade social, mas é uma sociedade que é uma libertação para algo também, né? Uma sociedade fundada, né, na solidariedade, na democracia, na justiça, né? E justiça, democracia e solidariedade, né, são elementos que nos fazem falta hoje no dia a dia, né? Especialmente no Brasil hoje, né? Esse horizonte, né, estabelecer a libertação, né, de uma estrutura socialmente injusta para uma sociedade fundada na cooperação, na solidariedade, na justiça, na paz, na democracia, né, coloca algumas exigências para a gente, né? Nos coloca a necessidade de repensarmos a todo momento nossa teoria, que nem a gente estava falando, mas nos coloca a exigência de a todo momento pensarmos se a psicologia está favorecendo ou não as lutas e o anseio dos chamados condenados da terra, né? Daqueles que vivem, quem chamou isso, falou desse termo dos condenados da terra, né? Um livro muito bom, foi o Fanon, que é uma grande figura aí da luta antirracista no mundo, né? Então a gente precisa pensar, né, em como que a nossa psicologia responde aos anseios dos condenados da terra, né? A gente precisa sempre precisamos sempre estar nos perguntando se os nossos instrumentos, né, estão fortalecendo as lutas do povo, né? E isso significa, né, pensar, isso é um elemento fundamental, e outro que libertação significa necessariamente a gente desafiar a ordem, né? Especialmente se é uma desordem ordenada, né? O Martin Baró falava que as nossas sociedades latino-americanas, né, por serem sociedades que produzem estruturalmente sofrimento psicossocial, era uma desordem ordenada, né? E isso nos exigia desafiar a ordem caso a gente queira lutar por libertação. Para concluir, se uma psicologia da libertação exige um realismo crítico, né, exige um horizonte de libertação, que desafios estão postos para nós hoje, no Brasil de hoje, né? O Brasil do golpe, o Brasil do assassinato de uma figura pública. Penso que um ponto de partida, né, o ponto 1, né, é pensarmos quais são as políticas da psicologia hoje, né? Pensar quais são as políticas da psicologia hoje é nos perguntarmos, né, o que a psicologia tem a dizer sobre racismo, homofobia, machismo, né, a pobreza, etc. Claro, né? O que, obviamente, né, a psicologia tem a dizer sobre a redução da maioridade penal, o que a psicologia tem a dizer sobre o tema transversal dos direitos humanos, né? É interessante a gente lembrar, né, que a Marielle, né, ela se elege numa plataforma dos direitos humanos, né? E é fundamental, né, respondendo à declaração do Bolsonaro, né, um setor que a Marielle representava, que o gabinete dedicava especial atenção, era de dar apoio para as famílias de policiais assassinados, né? Isso é lutar por direitos humanos também, né? E o grau de irracionalidade que a gente está hoje, né, é que diversos membros, né, da corporação policial repudiam os direitos humanos, quando os direitos humanos, inclusive, significa garantir melhores condições de trabalho para eles, né? E para suas famílias também, né? É um negócio assustador o grau de racionalidade que a gente está hoje, mas enfim. Um ponto é pensarmos as políticas da psicologia hoje. Segundo é pensar como que nós podemos fazer psicologia com o povo hoje, né? E uma coisa fundamental para a gente, né, é o seguinte: a gente não pode prestar um pobre serviço para pessoas pobres, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós enfrentamos hoje, né, quando a gente entra no CRAS, no CAPS, no SUS, né? E pensarmos como que a gente pode fortalecer processos de conscientização por meio da nossa intervenção profissional, né? E isso significa também, né, se a nossa sociedade é estruturalmente produtora de sofrimento,
Significa que lutar contra algo que produz sofrimento, né, é uma forma de se produzir saúde mental. Então, a gente precisa pensar como que a nossa intervenção pode contribuir para a construção da democracia, né, e para a intensificação de processos insurgentes, né? E é importante a gente lembrar que insurgência, né, não significa baderna, né? Insurgência significa levantar-se contra. E desde a Revolução Francesa, e quem fez a Revolução Francesa, quem dirigiu a Revolução Francesa foi a burguesia, né? Insurgência significa se rebelar contra os de baixo, né, se rebelarem contra uma ordem que não é mais legítima, né? E acho que a nossa já perdeu a legitimidade há algum tempo, né? Então, acho que esses dois pontos, né, pensarmos quais são as políticas da nossa psicologia hoje e pensarmos que tipo de psicologia nós fazemos com o povo hoje é um grande desafio, né? Isso significa a gente repensar as nossas ações profissionais e o nosso papel político. Significa, né, nós pensarmos como nós podemos responder os anseios do povo e significa nós nos envolvermos com outras coisas além da nossa profissão. Se a nossa profissão, por si só, não pode transformar a realidade, né, nós, como militantes, podemos fazer muita coisa, né, em solidariedade com outras pessoas, né? E eu acho que a resposta que foi ensaiada ontem, né, a gente não pode parar por ali, né? Mas eu acho que ela mostra que é possível a gente se juntar com outras pessoas para lutarmos por um mundo melhor, né? A gente precisa se envolver com outros profissionais e a gente precisa se envolver com movimentos que buscam transformar a esfera pública, né? Sejam ONGs, movimentos sociais, etc, né? Precisamos aprender com os movimentos sociais insurgentes, né? Porque é só a luta que muda a vida, né? E especialmente aquela luta que nós fazemos junto com os de baixo, né? Então, para finalizar, né, eu vou terminar com as palavras do Martin Baró, que aí é fácil vocês aplaudirem, né? Martin Baró falou assim no final de uma conferência, né? De qualquer maneira, o ponto central é a vinculação que nós, como psicólogos sociais, estabeleceremos com o povo. Mas a gente pode colocar aí cientistas sociais tranquilamente, né? Eu falando agora, mas voltando à citação. Se o que queremos é contribuir verdadeiramente ao desenvolvimento da democracia, isto é, ajudar para que o povo governe a si mesmo, a primeira coisa que devemos fazer é assumir os seus interesses como próprios. Somente então nossos olhos poderão descobrir não apenas os véus que obscurecem a consciência popular e impedem que eles assumam as rédeas de seu próprio destino, mas também os véus que cobrem o nosso próprio conhecimento e não nos permitem contribuir significativamente às lutas populares por justiça, paz e democracia, né? Então, é isso, e a gente conversa. Bom, antes de começar o debate, eu queria muito pedir para a gente fazer 1 minuto de silêncio. Em memória da Marielle, do Anderson e de todas as pessoas que souberam se insurgir para fazer desse mundo um mundo melhor. Marielle, presente. Marielle, presente. Anderson, presente. Insurgentes que caíram, presentes. Uma salva de palmas a todas elas e a todos eles. Eu queria muito agradecer ao Gustavo e ao Fernando, porque
esse grupo que organiza esse evento, Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade, que é coordenado pela professora Nelly Aparecida de Mello Terry, ele nasce exatamente para pensar esses diversos lugares interdisciplinares de encontros e que transformam a realidade social prática da ação humana. A geografia política, a psicologia política, a sociologia política, a filosofia política, as políticas públicas, a ação pública como elementos que são estruturadores nesse grupo. Então, as reflexões que o Gustavo traz desde esse elemento ambiental, as reflexões que o Fernando traz desde esse elemento da crise da emancipação, da crise da insurgência e da emancipação, que é o próprio nome do grupo que ele coordena e da ação que ele tem dentro do programa de pós-graduação em psicologia que ele coordena na Federal, ele efetivamente nos faz pensar qual é a nossa capacidade de ação pública, ou seja, não mais as políticas públicas como um instrumento para a resolução pontual de problemáticas sociais que são efêmeras em algum momento e que a política pública não tem o poder de resolver tal qual a gente preconiza. A ação pública, ela transforma as políticas públicas por uma perspectiva da instrumentalidade, ou seja, ela é um elemento mediador que permite a ação pública, ou seja, a ação dos distintos atores no processo de enfrentamento e reconhecimento das problemáticas sociais, ou seja, sociedade civil, movimentos sociais e também o Estado. Uma ação que não é mais estadocêntrica e que não é uma diminuição liberalizadora do Estado, é uma outra posição de quais são as potencialidades que os múltiplos atores que diferem de problema a problema podem fazer, e a política pública emerge como um instrumento da ação pública, como um dos caminhos onde, desde uma perspectiva multicentrada, ela pode fazer. A ação que a gente observa que beneficia uma sociedade capitalista não é uma ação multicentrada, porque ela é centralizada em quem detém o poder. Em quem detém o poder e impõe uma determinada harmonização da sociedade. Uma harmonização que certamente gera processos que precisam ser contidos e controlados. Então, há uma institucionalidade que mantém uma lógica que garante a desigualdade. Ou seja, a desigualdade não é consequência do capitalismo. Ela é motor, ela é necessária para que a própria lógica produtiva possa se estabelecer. Muitas vezes a gente faz análise onde a desigualdade ela é simplesmente um efeito da ação do capital. Não, eu preciso, tanto que sabemos, não há capacidade produtiva que faça com que todos possam ter um iPhone 10. Mas o desejo tem que ser de todos. Mas o iPhone 10 tem que ser de alguns, até para fazer com que a Apple possa ser um signo de uma determinada posição na estrutura social. Então, eu gosto muito de pensar que não é só um problema social, é um problema político, é um problema das relações de poder. Por isso, eu gosto mais do que problemas psicossociais, pensar problemas psicopolíticos. Porque é uma forma efetiva de pensar como que essas relações de poder, esses processos ideológicos, eles nos colocam em determinadas posições de fragilidade. E como que nós, sem querer, muitas vezes, nos lançamos nessa esperança como algo que não chega, algo que não tem vida. A esperança é a última que morre, diz o dito popular. Mas ela é a última que morre porque você vai simplesmente empurrando para frente a impossibilidade da transformação. A transformação ela é apenas uma ideação de alguns. E se nós não enfrentamos essa lógica do fatalismo, se nós não enfrentamos esses processos de crise, se nós não entendemos que a insurgência não é uma rebeldia fora do tempo, fora da idade, porque é a ação de quem não está maduro, e se nós não entendemos que a ação da insurgência é uma ação que é consequência de um processo de amadurecimento, de autonomização e emancipação, e, portanto, de discussão de um outro projeto de existência, não sei o quanto nós podemos incidir. Nós vamos continuar ensinando que podemos mudar, mas a nossa mudança está condicionada aos nossos determinantes sociais
que cada um tem os seus na sua realidade, na sua especificidade. E esse tempo nunca chega, né? É um tempo social, político, emocional, subjetivo, onde você não tem a possibilidade de fazer com que os processos que você sonha sejam parte da tua própria existência. Ou seja, é uma existência castrada, não com referência à psicanálise em si, mas é castrada no sentido da impossibilidade de você materializar esse desejo de ação, esse desejo de mudança. A realidade, ela precisa efetivamente de um enfrentamento, de um processo de transformação, de trabalho, numa perspectiva bem marxiana. Ou seja, o que é o trabalho senão a transformação dessa realidade pela ação do homem? Né? Qual é a ação do homem? É um chamado à praxeologia, é um chamado a uma ação que é refletida e que transforma esse lugar da inserção. E é nessa chave de leitura que nós queremos abrir ao debate para que a gente possa pensar quais são os limites e possibilidades, visto que não se trata aqui de fazer a solução ou garantir essa transformação, mas saber qual a possibilidade que nós temos de contribuir para que a gente possa, retomando uma palavra que é muito cara para mim, porque venho da formação em filosofia, que é a ideia da utopia. O marxismo é uma utopia, a utopia de Moros era uma utopia, de Tommaso de Campanella, a utopia própria de Platão, a utopia. A utopia, ela é fundamental, porque se ela tem uma dimensão teleológica de um planejamento de futuro que não veio e que precisa de um conhecimento do passado que já se foi, nos coloca numa chave que também me agrada muito, que é a chave da memória. O projeto que não chegou, o passado que já se foi, que se encontra no tempo presente, né? Como nós construímos o nosso futuro? Como que a memória política, ela permite a transformação dessas múltiplas territorialidades materiais e subjetivas? E acho que esse é um desafio que a gente, muitas vezes na academia, tem tangenciado, mas não sei o quanto que a gente tem sabido pôr isso como um elemento central da investigação. Seja qual seja a posição teórica que você escolha. Né? Essa mesa é uma mesa mais à esquerda, mais com uma chave marxista, mas com outras chaves também. Esse é um problema que se impõe. Né? E essa imposição, ela precisa ser parte de um elemento que não é da racionalidade, que se opõe à emocionalidade, como se pensa no senso comum. A razão, ela é eivada permanentemente de emoções. Não existe racionalidade que seja dissociada desse processo, porque isso é da ordem do humano. Isso é da ordem do humano. E por isso convido vocês a inquirir ou a comentar, sempre tentando compartilhar o tempo com todos, para não sermos muito alongados, a pensarmos como podemos refletir, curiosear, indagar sobre poder, crise e insurgência no Brasil atual. A palavra está com vocês. A Cláudia vai chegar com o microfone, quero agradecer e queria uma salva de palmas à Cláudia, porque ela faz acontecer as coisas. A gente vem para cá, mas sem a Cláudia não tem trabalho. Obrigado, Cláudia, o Sérgio que está aí na transmissão, as pessoas que estão sempre trabalhando e apoiando aqui do IEA, lá na nossa salinha lá de apoio, que a gente vê as pessoas aqui e a quantidade de pessoas que trabalham não porque são empregados, mas trabalham para fazer isso acontecer, é muito grande e esse reconhecimento precisa ser sempre publicizado. Agradeço a todas e a todos os funcionários, pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados que nos permite hoje poder pensar com liberdade nessa universidade.